Flor é sinônimo de beleza e expressa sentimento de carinho, amor e amizade. O comércio de flores oferece o produto em todas as estações e meses do ano, principalmente em algumas datas comemorativas, tais como Dia dos Namorados, Dia das Mães, dentre outras datas especiais. Pois bem, esse é o tema do Ecológica de hoje, o cultivo das flores. Fique conosco e seja muito bem-vindo! O cultivo das flores é uma prática que vai desde o produtor rural, que faz dela o seu sustento econômico, até amantes da jardinagem, que dedicam horas de lazer a colecionar e propagar as plantas ornamentais. Sendo esta uma área de interesse tão extensa, então é hora de conhecermos um pouco mais a respeito de todo esse universo. Acompanhe. O nosso clima brasileiro é um clima tropical. Com isso a gente consegue uma infinidade de espécies, de variedades de flores serem cultivadas aqui no Brasil. Tá? Esse colorido que a gente consegue com essas flores é que dá o fascínio à população brasileira de consumir. Muito embora o consumo per capita brasileiro ainda é muito menor do que os Estados Unidos, do que a Europa, até mesmo do que a Argentina, a nossa vizinha aqui. No Brasil a gente já tem grandes produtores, né, grandes laboratórios de genética, e com isso eles conseguem modificar as plantas, gerando flores maiores, uma resistência maior ao nosso clima, variedades de formas e cores diferentes. Isso daí a gente hoje já consegue agregar no mercado de flores brasileiro. O fascínio brasileiro por flores, ele vem de muito tempo, não é? A partir da própria flor. O brotar de uma flor, ele é algo esplendoroso, é algo muito bonito. Então esse fascínio vem de muito tempo mesmo. E no passar dos anos, ele vem crescendo. Então a população, ela começou a cultivar aquelas flores do campo mesmo, aquelas flores mais simples que se pega ali na floresta e se traz para casa, e começou com essa globalização, né? Começou as plantas de outros países a virem para o Brasil e a população começou também a cultivar plantas de fora. O cultivo de flores e plantas ornamentais no Brasil é uma atividade importante, pois gera empregos e renda em diversos estados brasileiros. Essa atividade ocorre principalmente em pequenas propriedades rurais, muitas delas com a mão de obra familiar. A área plantada encontra-se em expansão, tanto em condições de campo como em ambiente protegido. O consumo brasileiro, né, o aumento a renda do brasileiro vem aumentando de um tempo para cá. E isso fez com que o brasileiro pudesse consumir mais tipos de mercadorias que antes não eram possíveis, né? E uma dessas mercadorias foram as plantas e as flores. E os produtores estão realmente aproveitando esse aumento de consumo e investindo mais para poder gerar demanda, para gerar oferta para esse mercado. A produção de flores é encarada por muitos como detentora de uma tecnologia de difícil acesso aos produtores e guardada a sete chaves por quem já possui esse conhecimento. O estado de São Paulo é líder em tecnologia, produção e também no lançamento de novos produtos. Contudo, vai surgindo novos núcleos importantes em todo o país, visando o mercado regional e também ambicionando o mercado exportador. No sudeste do país a gente tem grandes produtores, né, que conseguem uma alta tecnologia, estufas totalmente computadorizadas, laboratórios de genética muito grandes, que a gente consegue bom nível satisfatório da produção, tá? De melhoria da produção. Nas outras regiões do país ainda carece de investimento em tecnologia. Os principais polos aqui no Nordeste, Gravatá, Garanhuns
Geralmente as plantas se adaptam muito bem a clima frio. Clima frio é muito propício para cultivo de flor. Então aqui a gente tem Gravatá e tem Garanhuns. Garanhuns acredito que seja a maior produção de flores no estado de Pernambuco. A maior produção de flores no estado deve ser Garanhuns. Aí várias plantas tropicais. O capital necessário para a atividade depende do segmento escolhido, da espécie que será cultivada e também da estrutura física necessária. Algumas espécies podem ser produzidas a céu aberto e outras devem ser produzidas em telados ou em estufas. As principais opções de produção que abrangem o setor da floricultura são sementes, bulbos, rizomas e mudas. Flores e folhagem de corte que podem ser comercializadas frescas ou desidratadas e ainda plantas envasadas, floríferas ou não floríferas e mudas para o paisagismo. Questão de custos e tecnologia, a gente tem que os principais entraves desse país ainda são a mão de obra, né, que tem um alto custo no Brasil, e o investimento ainda carece de financiamento para investimento em melhoria da tecnologia. Tá? Com relação à logística de distribuição das flores, a gente tem a questão da infraestrutura das nossas estradas, que ainda é precário, que precisaria melhorar, e esses dois custos aí, aliados à falta de tecnologia mais avançada, isso aumenta o custo de produção do país e a gente tem um custo bem maior do que outros países. Tradicionalmente praticado em regiões de clima temperado, o cultivo de flores vai ganhando espaço também na região Nordeste. O que antes era uma paisagem composta por fazendas e plantações de cana-de-açúcar vai dando lugar a vastos campos de flores tropicais. Realmente o clima da gente favorece inúmeras espécies. No caso do cultivo da gente de orquídea, a gente pode citar dois casos de plantas que se deram muito bem aqui no nosso clima, que são os Denfal e as Vandas. São plantas que você consegue que elas florem 2 vezes ou mais no ano, você consegue que as flores durem mais de 2 meses abertas para consumo da população. Acredito que além da beleza, não é, a produção da cana, para a pessoa que vai coletar, trabalhar com a cana, eu acho que é um trabalho muito árduo. Então, a facilidade do trabalho. E sem falar na rentabilidade. Eu acredito que seja muito mais prazeroso cultivar flores do que cultivar cana-de-açúcar. Então, essa migração se deve a isso aí. Então, o próprio homem, ele já lidava, né, o homem já lidava com a terra. Então, não foi difícil migrar para cultivar flor. O setor canavieiro, ainda hoje, né, no estado de Pernambuco, na zona da mata, ele representa a principal atividade econômica, né, do estado, nessa região. Muito embora ele venha perdendo dinamismo, com o fechamento de algumas usinas, o que tem gerado uma necessidade, né, de se investir em outras estratégias, né, para atividades econômicas que possam gerar emprego e renda para as pessoas, né, da região. E em virtude do clima e do solo favorável, o cultivo de flores tropicais vem se destacando na região, né, e no cenário nacional. O Pernambuco vem se posicionando como um dos principais centros produtores de flores tropicais do país. São diversas espécies que vêm sendo produzidas aqui na região. Pode citar diferentes espécies de antúrios, de alpíneas, de helicônias, bastão do imperador. São plantas geralmente de flores exuberantes, né, que têm uma resistência maior do que as flores tradicionalmente, né, cultivadas, o que permite com que elas sejam transportadas, exportadas, e é uma aceitação também do público consumidor muito maior pelo fato de elas perdurarem, manterem a sua beleza por mais tempo. O sol, que aqui brilha o ano inteiro, contribui também para o aumento da produtividade, pois reduz o tempo de colheita em até 45 dias. Em outras regiões do Brasil, o tempo médio para a colheita das flores é de até 70 dias.
Aqui no Nordeste ainda é muito pequeno a produção de flores, é muito pequena a produção. A maior produção que a gente tem ainda é sul e sudeste do Brasil, mas ela vem crescendo a cada dia, até porque tem que crescer, porque a demanda no estado ela vem crescendo muito, mas muito mesmo. Então a cada exposição que a Sociedade Orquidófila ela faz, a gente sente que a demanda ela vem aumentando muito, então pessoas procurando muito mesmo. Então a gente acredita que a cada dia que passa o cultivo vai aumentar e a produção tende a aumentar, porque a gente sente uma dificuldade muito grande em trazer essas plantas floridas do sul e do sudeste para vender no nordeste. Então a produtividade aqui ainda é pequena, muito pequena, principalmente no que se diz a orquídea. O que se diz a orquídea é muito pequeno mesmo, mas acredito que no passar dos anos essa produção vai aumentar, com certeza. Boas práticas agrícolas é um conceito que indica que aquela produção ela é procedida dentro de parâmetros que respeitam a integridade do ambiente, que respeitam a integridade social e também econômica. É uma das exigências para a certificação de uma série de produtos agrícolas e assegura, que todas as etapas do sistema produtivo, dentro de uma cadeia produtiva, são feitas dentro de técnicas que mantêm esse respeito ao ambiente, ao meio ambiente. Com a alta da produção de flores tropicais na nossa região, o vislumbre em torno do comércio internacional foi inevitável. E o termômetro dessa potência econômica se dá quando vê a competitividade com países tradicionais produtores, como Costa Rica, Equador e Colômbia. O que pode ser dito em relação a esse cenário de hoje é que a confiança no produto da região é evidente. Agora é hora de um rápido intervalo. Na volta, os aspectos ambientais ligados ao cultivo de flores e também os cuidados necessários para se ter um jardim. É no próximo bloco, não saia daí. Do ponto de vista ambiental, a floricultura exerce vantagens em relação às outras culturas de poder econômico. A utilização de resíduos sólidos da agroindústria, como fertilizantes e substratos, a utilização eficiente da água e de nutrientes minerais através da fertirrigação e o uso de território protegido amenizam os impactos ambientais. Isso coloca o agronegócio de plantas e flores ornamentais no contexto do desenvolvimento sustentável. Impacto ambiental, eu acredito que a gente tem muito pouco. A gente procura, num conceito de sustentabilidade, diminuir os impactos ambientais. Então, todos os ferros utilizados na construção de bancadas, a gente compra de ferro velho, reaproveitando sucata de outras indústrias, de outros comércios, os vasos que a gente utiliza, a gente só compra de empresas que façam os vasos de material reciclado, A utilização de defensivos, a gente minimiza elas, otimiza a utilização delas o mínimo possível. A fertirrigação nada mais é do que você juntar, no processo de irrigação da planta, você juntar fertilizantes, maximizando assim a utilização da mão de obra e minimizando a utilização de água para ter os nutrientes dissipados em toda a produção. Atualmente há uma tendência ao consumo de produtos certificados produzidos com menor impacto ambiental, utilizando as boas práticas agrícolas. Medidas adequadas tomadas no momento certo poderão auxiliar na redução dos riscos de contaminação do solo, da água, do produto colhido e também do próprio homem, dessa maneira preservando a biodiversidade e o agroecossistema. As boas práticas agrícolas consistem na adoção de medidas que visam diminuir o impacto ao meio ambiente, assim, sem comprometer a produção e a qualidade final do produto. Traduzindo, é uma produção levando em consideração os recursos naturais, respeitando as gerações futuras.
A gente procura sempre reduzir, né, ou melhorar o meio ambiente. Então a gente reduzindo o impacto ambiental, né, a gente consegue fazer com que o meio ambiente fique melhor para as próximas gerações. Nós que fazemos da Sociedade Orquidófila de Pernambuco, a gente tem muito cuidado com essa parte ecológica, porque a gente sabe que existe muita orquídea ainda nas florestas aqui, que são as florestas aqui de Pernambuco, ainda tem muita planta, E a gente tem esse cuidado em incentivar as pessoas a não fazer a retirada das matas, e sim comprar um exemplar produzido em laboratório, que é a mesma planta que está na mata. E a gente tem muito mesmo esse cuidado em incentivar para que não haja essa degradação da natureza, principalmente aqui no estado. A gente vê que fora de Pernambuco, principalmente no sul e no sudeste, as pessoas já estão acostumadas a verem as orquídeas na mata e verem até nas avenidas e não fazerem a retirada. Mas aqui ainda tem muita retirada e a gente aqui combate muito essa retirada. Então, ecologicamente, a gente combate muito isso aí para que se deixe a planta no seu habitat, que hoje já se produz as plantas em laboratório, a propagação por laboratório, e você vai comprar um exemplar talvez bem melhor do que você fazer a retirada da natureza. O cultivo de flores ele pode ser procedido em consórcio com outras espécies. Então, isso é um ponto favorável para esse tipo de produção, que depende também de cobertura de outras espécies de árvores, para sombreamento, para tornar o ambiente apropriado para aquela produção. Então, em muitos casos, algumas espécies de flores elas são cultivadas em sistemas agroflorestais e em sistemas agrícolas que respeitam mais o meio ambiente. A adoção das boas práticas agrícolas na produção de flores e plantas ornamentais é o caminho recomendável para que o produtor possa organizar a sua propriedade e futuramente certificar a sua produção, o que permite que o produto receba um selo de identificação que possibilita resgatar informações da origem e do histórico de todas as etapas do processo produtivo adotado, desde a produção até a chegada do produto ao consumidor final. A certificação é, portanto, uma ferramenta para otimizar a produção de flores e plantas ornamentais, passo essencial para a exportação. A muitos agrada a ideia de ter um jardim. Se você tem um cantinho com sol no seu quintal ou na sua varanda, isso facilita para você ter um jardim florido o ano todo. Um jardim em sua residência é uma janela para aliviar o estresse do dia a dia em uma cidade cada vez mais cinza e sem vida. É uma oportunidade de conviver com a natureza. O jardim, além de proporcionar uma relação de relaxamento, de diminuição do estresse, esse contato com o jardim ou mesmo com uma única planta, ele permite que a gente entre nos ritmos da natureza e fuja um pouco desse estresse do dia a dia. Mas hoje, com a expansão dos centros urbanos, das cidades, esses espaços também vêm se tornando redutos de conservação de algumas espécies da diversidade botânica e também junto com praças, parques, arborização urbana e unidades de conservação, eles vão criando corredores e ilhas para sobrevivência e manutenção de uma série de espécies de aves, de insetos e outros inúmeros animais. Algumas plantas se adaptam de forma diferente uma das outras, isso dependendo da intensidade de sol e água que recebem. Nem todas as plantas suportam o sol direto e forte. É preciso consultar um especialista para saber se o tipo de planta se adapta com a cidade e com o solo que você pretende utilizar. Vale ressaltar que você também está exposto a invasores no seu jardim, a exemplo das pragas. No caso das orquídeas, as maiores pragas que a gente tem são as tríplices e as colchonilhas. Mas com uma boa inspeção diária na sua produção, você consegue trabalhar bem isso, identificar os focos bem no início e aí ter um tratamento rápido e sintomático daquele lote que está com problema. A pessoa deve procurar uma casa que lhe diga, tem que levar primeiro o que é que você tem na sua casa, como é a luminosidade na sua casa.
Partindo daí, aí você vai procurar a planta correta. Mas plantas tropicais, principalmente quem mora em apartamento. Quem mora em apartamento é um pouquinho complicado o cultivo de orquídea e até de outras plantas tropicais. Por quê? Porque apartamento é tudo de diferente que tem. Então você está levando aquela planta para dentro do seu apartamento e às vezes é uma planta que gosta de muita luz e você leva para pouca luz. Às vezes é uma planta que gosta de umidade e você não tem aquela umidade correta dentro do apartamento. Então é interessante que se procure um especialista para te indicar, para que você não tenha aquela dor de cabeça. Em jardim, geralmente, a gente verifica a ocorrência de cochonilhas, de pulgões, nematóides, formigas, que é o que vai causar os principais danos, as principais injúrias aos jardins e ambiente doméstico. Quando se verifica indícios de que a planta está sendo atacada, né, como injúrias graves nas folhas, torção, amarelamento das folhas, né, a planta definhando, é interessante que se procure um especialista para ter um diagnóstico apropriado daquilo ali, o que é que aquele problema, né, para combater ele antes que a planta venha a morrer. Chegamos ao final de mais um programa. Meu desejo é que você tenha uma vida mais florida, cheia de cores e perfumes. Lembre-se, você pode contribuir dando sua sugestão de pauta para o nosso próximo tema, através do e-mail ecologica@rbc1.com.br. A você um forte abraço e até o próximo encontro.